Ela entrou empurrando um carrinho, mas o que ele queria tocar não estava ali dentro. Seu olhar carregava segredos e um corpo que implorava para ser revelado, menos pelas roupas, mais pelas cicatrizes. Ele propôs dinheiro, fama, mas o que oferecia de verdade era rendição. E ela, sem perceber, já estava aceitando muito mais do que o cachê. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. A notícia caiu como uma bomba no escritório da Raízes, a mais prestigiada grife de moda brasileira. Renata Vasconcelos, a top model que havia sido o rosto da marca por 3 temporadas consecutivas, acabara de enviar um e-mail, comunicando que não estaria no São Paulo Fashion Week. Faltavam apenas 5 dias para o desfile mais importante da história da empresa, aquele que apresentaria a coleção Brasilidade Contemporânea para compradores internacionais pela primeira vez. Tiago Mendonça, fundador e diretor criativo da Raízes, sentiu o sangue gelar ao ler a mensagem no celular. Estava em pé, observando a cidade de São Paulo pela janela panorâmica de seu escritório, no último andar de um edifício modernista na Avenida Paulista. Lá fora, a cidade pulsava indiferente à catástrofe que acabara de desabar sobre seus ombros. "Não acredito que ela fez isso comigo", murmurou, apertando o celular com força. 5 dias antes do desfile. 5. Leonardo, seu assistente pessoal há 7 anos, entrou na sala trazendo mais más notícias. Os investidores franceses do grupo LVMH, que planejavam assinar um contrato de distribuição internacional no valor de 15 milhões de euros, estavam reconsiderando o acordo após saberem da desistência da modelo. O e-mail que receberam dizia claramente que a presença de Renata era fundamental para manter o valor da marca no mercado global. "Precisamos de uma solução imediata, Tiago. Os franceses estão esperando uma resposta até amanhã, ou eles retiram a proposta." Leonardo ajeitou os óculos de armação fina, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. Aquele contrato representava não apenas a internacionalização da marca, mas também a sobrevivência financeira da empresa nos próximos anos. Tiago afrouxou a gravata e desabou na cadeira de couro. Aos 42 anos, ele havia construído do zero uma das marcas mais respeitadas da moda brasileira. Começando com uma pequena loja em Belo Horizonte, sua cidade natal, transformou a Raízes em um símbolo de sofisticação que mesclava elementos da cultura brasileira com um design contemporâneo e minimalista. A marca era conhecida por valorizar materiais nacionais e técnicas artesanais de diversas regiões do país. Ligue para a agência. "Quero todas as modelos disponíveis aqui amanhã cedo para testes." Tiago esfregou o rosto exausto. "E cancele meus compromissos desta noite. Vou ficar trabalhando." As horas seguintes foram de telefonemas frenéticos. A notícia da desistência de Renata já circulava nos bastidores da moda. Comentários maldosos surgiram em blogs especializados. Ela teria assinado com uma marca internacional por um cachê 3 vezes maior. Outros rumores sugeriam problemas de relacionamento entre ela e Tiago. Por volta das 9 da noite, o escritório estava vazio, exceto por Tiago, que permanecia debruçado sobre desenhos e amostras de tecido, tentando encontrar uma solução para o desastre. Foi quando ouviu o barulho suave de um carrinho de limpeza no corredor. A porta se abriu lentamente e uma mulher de aproximadamente 30 anos, vestindo o uniforme cinza da equipe de limpeza, apareceu. Ela pareceu surpresa ao encontrar alguém ali àquela hora. "Desculpe, senhor. Volto mais tarde", disse, com uma voz baixa e melodiosa, começando a recuar. "Não, pode entrar. Só estou..." Tiago fez um gesto vago para os papéis espalhados sobre a mesa, mas suas palavras morreram quando ele realmente olhou para a mulher. Havia algo nela, algo que o fez parar no meio da frase. Não era uma beleza óbvia. Seus cabelos negros e cacheados estavam presos em um coque simples. Não usava maquiagem, e sua postura era discretamente curvada, como se quisesse ocupar o mínimo de espaço possível. Mas seus olhos, grandes, escuros e profundamente expressivos, transmitiam uma intensidade que parecia deslocada naquele uniforme sem graça. "Qual é o seu nome?" perguntou ele subitamente interessado. "Juliana." "Juliana Santos", respondeu ela, sem erguer completamente o olhar.
Há quanto tempo você trabalha aqui, Juliana? 8 meses, senhor. Tiago levantou-se lentamente e se aproximou. Havia algo no modo como ela se movia, na maneira como seu pescoço se alongava, mesmo quando tentava parecer menor, que despertou sua intuição treinada por 2 décadas na indústria da moda. Olhe para mim. Por favor, pediu em um tom mais gentil do que o habitual. Juliana hesitou, mas finalmente ergueu o rosto. A luz do escritório iluminou seus traços. Maçãs do rosto altas, nariz reto, lábios bem desenhados. Mas o mais impressionante era seu olhar, que oscilava entre timidez e uma força interior indomável. Você já trabalhou como modelo antes? A pergunta escapou de sua boca antes que pudesse contê-la. O corpo de Juliana enrijeceu visivelmente. Não, senhor, nunca. Sua resposta foi rápida demais, defensiva demais. Tiago sorriu, sentindo pela primeira vez naquele dia um lampejo de esperança. Você acabou de mentir para o seu chefe. Ela baixou os olhos novamente, as mãos apertando nervosamente o pano de limpeza. Preciso terminar meu trabalho, senhor. Com licença. Espere. Tiago caminhou até sua mesa, pegou um cartão e o estendeu para ela. Venha ao meu escritório amanhã às 8 da manhã. É importante. Juliana olhou para o cartão como se fosse algo perigoso. Amanhã é minha folga. Será remunerado, é claro. Dobro do seu salário diário apenas por comparecer à reunião. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e Tiago percebeu que a oferta financeira havia atingido algum ponto sensível. Por que eu? Perguntou ela finalmente. Intuição, respondeu ele simplesmente. Boa noite, Juliana. Quando ela saiu, Tiago imediatamente ligou para Leonardo. Preciso que você descubra tudo sobre uma funcionária da limpeza. Juliana Santos. Quero o histórico completo, referências, tudo o que puder encontrar. E com urgência. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, Juliana bateu à porta do escritório de Tiago. Não usava mais o uniforme cinza, mas sim jeans simples, camiseta branca e um casaco leve. Os cabelos estavam soltos, revelando cachos abundantes que emolduravam seu rosto. Mesmo vestida com simplicidade, havia uma elegância natural em sua postura que confirmava as suspeitas de Tiago. Leonardo já havia entregado uma pasta com as informações básicas. Juliana Santos, 32 anos, natural de Salvador, Bahia. Morava em São Paulo há 5 anos. Vivia em um apartamento pequeno no bairro do Ipiranga com a mãe, Dona Célia, que sofria de uma doença renal crônica. Antes da Raízes, havia trabalhado em outras empresas como faxineira, recepcionista e atendente de loja. Nada que indicasse experiência no mundo da moda. Bom dia, Juliana. Obrigado por vir, disse Tiago, indicando a cadeira à sua frente. Aceita um café? Mas obrigada, respondeu ela, sentando-se com as costas eretas e as mãos pousadas no colo, em uma postura que traía anos de treinamento. Vou direto ao ponto, começou Tiago, apoiando os cotovelos na mesa. Estou em uma situação difícil. Nossa principal modelo desistiu do desfile da São Paulo Fashion Week, que acontece em 4 dias. Investidores internacionais estão ameaçando cancelar um contrato vital para a empresa. Juliana assentiu, mas permaneceu em silêncio. O que vou propor agora pode parecer loucura, continuou ele, mas meu instinto raramente me engana. Quero que você seja nossa modelo principal no desfile. O rosto dela empalideceu. O quê? Você tem a altura, os traços, a presença e algo mais, algo que não se ensina nem se aprende, algo genuíno. Juliana se levantou abruptamente. O senhor está enganado. Eu não sou modelo. Nunca fui. E agora, se me der licença... Estou oferecendo 20 mil reais pelo desfile, disse Tiago, mantendo a voz calma. Mais um bônus se os investidores assinarem o contrato. Ela parou, a mão já na maçaneta. Tiago viu seus ombros tensos, a respiração acelerada. Por que eu? Perguntou novamente sem se virar. Porque você não é apenas bonita. Você carrega algo, uma história talvez. Uma profundidade que Renata nunca teve, apesar de toda a sua fama. Lentamente Juliana virou-se. O senhor não sabe nada sobre mim. Exatamente por isso que você é perfeita, respondeu Tiago, permitindo-se um pequeno sorriso. Você será uma tela em branco para o público. Uma revelação. Isso é absurdo. 30 mil reais, aumentou Tiago, jogando sua última carta. Pagamento adiantado.
Juliana fechou os olhos por um instante, e ele soube que havia tocado no ponto certo. Minha mãe, começou ela, a voz trêmula. Está doente, eu sei. Precisa de tratamento especializado. Ao ver o olhar surpreso de Juliana, Tiago deu de ombros. Tenho meus recursos. Uma sombra de irritação passou pelo rosto dela. Então andou investigando minha vida. É o meu trabalho conhecer as pessoas com quem trabalho, respondeu ele sem se desculpar. Juliana, essa oferta não é apenas boa para a Raízes. É boa para você também. O dinheiro resolverá os problemas mais urgentes da sua mãe. Um longo silêncio se instalou entre eles. Pela janela, São Paulo se estendia cinzenta, sob uma garoa fina típica da cidade. Finalmente, Juliana voltou a se sentar. Eu tenho condições, disse, surpreendendo Tiago com a firmeza repentina em sua voz. Estou ouvindo. Primeiro, nada de fotos promocionais mostrando minhas costas. Tiago franziu o senho, intrigado por esse pedido específico, mas assentiu. Tudo bem. O que mais? Segundo, uso nome artístico. Não quero meu nome verdadeiro em lugar nenhum. Podemos trabalhar com isso. Terceiro, depois do desfile, isso acaba. Não haverá renovação, campanha publicitária, nada. Um trabalho, um pagamento, fim da história. Tiago estudou-a com interesse renovado. Essas não eram as condições de uma amadora, muito menos de uma faxineira desesperada por dinheiro. Eram as exigências de alguém que conhecia o funcionamento da indústria e, mais importante, de alguém que tinha algo a esconder. Combinado, concordou, estendendo a mão para selar o acordo. Bem-vinda a Raízes, senhorita. Nina, respondeu ela após um momento de hesitação, apertando a mão dele brevemente. Pode me chamar de Nina. O nome caiu como uma luva. Curto, memorável, brasileiro. Perfeito para o conceito da marca. Nina, repetiu Tiago satisfeito. Leonardo entrará em contato para acertar os detalhes do contrato e do pagamento. Os ensaios começam hoje à tarde. Quando ela saiu do escritório, Tiago imediatamente pegou o telefone. Leonardo, cancele todos os testes com as agências. Encontramos nossa modelo. As próximas horas foram de intensa atividade. A equipe de marketing se reuniu para planejar como apresentar essa novidade ao público. Um rumor estrategicamente plantado na imprensa especializada. A Raízes apostava em um novo rosto, uma descoberta extraordinária que representaria a verdadeira essência brasileira. A hashtag #QMenina começou a circular nas redes sociais. Enquanto isso, Juliana, agora Nina, foi levada ao setor de provas, onde estilistas, costureiras e assistentes corriam para ajustar as roupas originalmente pensadas para Renata. Para surpresa de todos, poucas alterações foram necessárias. Nina tinha quase exatamente as medidas que a indústria considerava ideais. Você nunca trabalhou como modelo mesmo? Perguntou a chefe das costureiras, uma senhora de idade que já havia visto de tudo em seus 30 anos de profissão. Nina desviou o olhar, concentrando-se em um ponto qualquer da parede. Não. A resposta não convenceu ninguém, mas a urgência da situação não permitia investigações mais profundas. O foco era preparar tudo para o grande dia. Ao final da tarde, quando Tiago foi verificar o andamento dos preparativos, encontrou Nina em um canto isolado, falando ao telefone em voz baixa. Aproximou-se silenciosamente, apenas o suficiente para ouvir parte da conversa. Sim, mãe, é um trabalho temporário. Não é nada disso. Só vou ajudar em um evento. Não se preocupe, ninguém vai me reconhecer. Eu prometo. Tiago afastou-se discretamente, mais intrigado do que nunca. Havia encontrado uma joia rara, mas uma com rachaduras ocultas que ele ainda não conseguia identificar completamente. No dia seguinte, começaram os ensaios de passarela. Nina chegou pontualmente, vestindo roupas simples e sem maquiagem, como se tentasse preservar seu anonimato pelo máximo de tempo possível. O professor de passarela, contratado especialmente para dar orientações de última hora, começou com instruções básicas. Mantenha os ombros para trás, queixo paralelo ao chão, passos firmes e regulares. Para espanto dele e de todos os presentes, Nina executou os movimentos com perfeição desde a primeira tentativa. Não havia hesitação, nenhum dos erros comuns de iniciantes. Sua postura, seu andar, o balanço exato dos quadris, tudo indicava anos de treinamento profissional. O professor olhou para Tiago,
que observava de um canto e articulou silenciosamente. Ela já fez isso antes. Tiago apenas assentiu, cada vez mais convencido de que havia algo no passado de Nina que ela se esforçava para esconder. Mas por quê? E mais importante, isso representava algum risco para a Raízes? Enquanto a observava deslizar pela passarela improvisada, com uma elegância natural que poucas modelos profissionais conseguiam atingir, Tiago tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade sobre Nina antes que fosse tarde demais. À noite, sozinho em seu apartamento na região dos Jardins, Tiago abriu seu laptop e começou sua investigação particular. Vasculhou bancos de dados da indústria da moda, sites de agências, arquivos de desfiles internacionais. Procurava por alguém com os traços de Juliana, talvez com outro nome, talvez com outra aparência. Alguém que tivesse desaparecido do radar nos últimos anos. Depois de horas infrutíferas, quando já passava da meia-noite, ele finalmente encontrou algo. Um vídeo de um desfile em Milão de 5 anos atrás. Entre as modelos que desfilavam para uma famosa marca italiana, uma jovem com o rosto de Juliana, porém com cabelos lisos e mais curtos, maquiagem pesada e uma expressão completamente diferente, confiante, quase arrogante. O nome no vídeo, Luísa Almeida, promissora modelo brasileira. Tiago continuou investigando e descobriu que Luísa havia sido considerada uma das revelações brasileiras no circuito europeu. Apareceu em campanhas para grandes marcas, estampou capas de revistas importantes, participou de semanas de moda em Paris, Milão e Londres. E então, de repente, desapareceu completamente. As últimas notícias sobre Luísa Almeida datavam de 5 anos atrás, quando ela havia sofrido um acidente durante uma sessão de fotos, em um penhasco na costa italiana. Sua melhor amiga e também modelo, Clara Duarte, havia caído do penhasco durante a sessão, sofrendo ferimentos fatais. Luísa, que tentara salvá-la, sobrevivera, mas com uma grande cicatriz nas costas, resultado de ferimentos causados pelas rochas pontiagudas. A cicatriz nas costas, murmurou Tiago, lembrando-se da primeira condição imposta por Nina. É por isso que ela não quer mostrar as costas. Continuando sua pesquisa, descobriu que, após o ocorrido, Luísa desapareceu da cena da moda. Não houve anúncio oficial de aposentadoria, nenhuma entrevista, nada. Ela simplesmente sumiu. Alguns blogs de fofoca da época especulavam que ela não conseguira lidar com a culpa pelo ocorrido com a amiga. Embora a investigação oficial tivesse concluído que foi um terrível acidente, sem responsabilidade direta de ninguém. Tiago recostou-se na cadeira, assimilando todas aquelas informações. Luísa Almeida, Juliana Santos, Nina, 3 nomes, uma mulher, uma história de ascensão, trauma e desaparecimento. E agora, por obra do acaso, ou do destino, ela estava prestes a retornar às passarelas através da Raízes. A questão era, deveria ele confrontá-la com a verdade ou respeitar seu segredo? E mais importante, o que aconteceria se a imprensa descobrisse? Seria um escândalo ou uma história de redenção capaz de catapultar a marca para um novo patamar? Com essas perguntas martelando em sua mente, Tiago finalmente adormeceu nas primeiras horas da madrugada, sabendo que a decisão que tomasse poderia determinar não apenas o futuro de sua empresa, mas também a vida de uma mulher que claramente já havia sofrido o suficiente. No terceiro dia de ensaios, Nina já demonstrava um domínio absoluto da passarela. Sua evolução era tão impressionante que mesmo os mais céticos da equipe da Raízes foram forçados a reconhecer. Tiago havia encontrado um diamante bruto. Ou talvez nem tão bruto assim. Durante uma pausa, Nina sentou-se em um canto afastado do estúdio, observando os técnicos ajustarem a iluminação para o próximo ensaio. Bebericava água de uma garrafa quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Tiago, segurando 2 xícaras de café. Achei que você poderia querer um, disse ele, oferecendo uma das xícaras. Obrigada. Nina aceitou, evitando contato visual prolongado. Tiago sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns momentos permaneceram em silêncio, observando o movimento do estúdio. Você é natural de Salvador, não é? Perguntou ele finalmente. Nina assentiu tomando um gole do café. Nasci e cresci lá.
Lugar maravilhoso. Fiz minha primeira exposição individual na casa do Benim, no Pelourinho. Foi onde comecei a desenvolver o conceito que, mais tarde, se tornaria a Raízes. Um leve sorriso apareceu no rosto dela. O Pelourinho tem uma energia única. As cores, a música, a história. Você sente falta? Todos os dias, respondeu ela. E pela primeira vez, Tiago viu uma emoção genuína transpassar sua armadura. Mas São Paulo foi necessária. Necessária, repetiu ele, estudando-a atentamente. Não uma oportunidade ou um sonho, mas necessária. Nina percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Rapidamente retomou sua postura reservada. Agradeço o café, Sr. Mendonça, mas preciso me preparar para o próximo ensaio. Tiago, corrigiu ele. Por favor. Ela hesitou, depois assentiu levemente. Tiago. Ele observou enquanto ela se afastava, notando como sua postura mudava sutilmente ao se aproximar da passarela. Os ombros se endireitavam, o queixo se erguia, os passos se tornavam mais medidos. Era como assistir a uma transformação em tempo real, de Juliana, a faxineira discreta, para Nina, a modelo magnética. Ou seria Luísa, a estrela em ascensão que desaparecera 5 anos antes? Tiago ainda não havia decidido como lidar com essa informação. Parte dele, o empresário pragmático, via o potencial de uma história poderosa de superação que poderia alavancar a marca. Outra parte, o homem que começava a se importar com aquela mulher enigmática, hesitava em expor um segredo que ela claramente queria manter enterrado. Naquela noite, após o ensaio, Tiago convidou toda a equipe para um jantar em um restaurante próximo ao estúdio. Era uma tradição antes de grandes desfiles, um momento para relaxar e fortalecer o espírito de equipe. Nina tentou recusar, alegando que precisava visitar sua mãe, mas Tiago insistiu que pelo menos passasse para uma rápida comemoração. O restaurante era um charmoso estabelecimento no bairro Vila Madalena, conhecido por sua comida contemporânea com influências da culinária brasileira tradicional. A equipe ocupava uma grande mesa no fundo, com risos e conversas animadas preenchendo o ambiente. Nina chegou discretamente, usando jeans, uma blusa simples e os cabelos presos em um coque baixo, como se tentasse se distanciar o máximo possível da imagem que apresentava nos ensaios. Ainda assim, sua presença não passou despercebida. Vários membros da equipe lançaram olhares curiosos em sua direção, claramente intrigados por essa mulher que surgira do nada e agora carregava o futuro da marca em seus ombros. Nina, venha, guardamos um lugar para você, chamou Leonardo, indicando uma cadeira vazia. Para surpresa de Tiago, a cadeira estava exatamente ao lado da dele. Ele lançou um olhar questionador para seu assistente, que respondeu com uma piscadela quase imperceptível. Leonardo sempre fora perceptivo demais para o próprio bem. Obrigada, disse Nina, sentando-se com graça contida. Mas não posso ficar muito tempo. Sua mãe está bem? Perguntou Tiago, mantendo a voz baixa para que apenas ela pudesse ouvir. Nina pareceu momentaneamente surpresa pela pergunta. Está estável. O novo tratamento parece estar ajudando. Fico feliz em ouvir isso. Uma garçonete aproximou-se para anotar os pedidos. Quando chegou a vez de Nina, ela hesitou estudando o menu com um olhar levemente confuso. Recomendo o peixe com molho de tucupi e jambu, sugeriu Tiago. É uma releitura contemporânea de um prato amazônico. Conheço o prato original, respondeu Nina com um pequeno sorriso. Minha avó era do Pará, então vai gostar desta versão. O chefe consegue manter a essência, mas com uma apresentação moderna. Nina concordou com o pedido. E Tiago não pôde deixar de notar como aquele breve momento de normalidade, simplesmente escolher um prato em um restaurante, parecia tê-la relaxado um pouco. À medida que a noite avançava e o vinho era servido, o ambiente se tornava mais descontraído. A equipe compartilhava histórias de bastidores de outros desfiles, algumas hilárias, outras desastrosas, todas terminando em lições aprendidas. Nina permanecia majoritariamente em silêncio, escutando com atenção, sorrindo nos momentos certos, mas raramente contribuindo com suas próprias histórias. Em determinado momento, Mariana, a maquiadora-chefe, virou-se para ela. Nina, conte-nos como Tiago te descobriu. Todo mundo está curioso.
Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Todos os olhos se voltaram para Nina, que parecia subitamente desconfortável. Não há muito o que contar, respondeu ela, ajustando o guardanapo no colo. Eu estava trabalhando na empresa, ele me viu e achou que eu poderia servir para o desfile. Servir? Tiago interrompeu, incapaz de conter-se. Nina tem um talento natural, que muitas modelos profissionais passam anos tentando desenvolver. Foi um golpe de sorte extraordinário encontrá-la. O elogio inesperado fez Nina corar ligeiramente. Ela tomou um gole de água, claramente buscando se recompor. Mas você nunca pensou em ser modelo antes? Insistiu Mariana, genuinamente curiosa. Nina abaixou o olhar para o prato. Não dessa forma, não. Bom, eu só posso dizer que você é um milagre caído do céu, comentou Ricardo, o coordenador de desfile. Normalmente levamos semanas para treinar as novatas. E você pegou tudo em 2 dias. Talvez eu seja uma boa observadora, respondeu Nina, com um sorriso tenso. Tiago percebeu seu desconforto crescente e interveio, mudando habilmente o rumo da conversa para os detalhes técnicos do desfile. Gradualmente, a atenção desviou-se de Nina, permitindo que ela relaxasse novamente. Mais tarde, quando os pratos principais foram retirados e a sobremesa estava sendo servida, Nina inclinou-se discretamente na direção de Tiago. Obrigada por desviar o foco. Percebi que você estava desconfortável. Ela assentiu, brincando distraidamente com a colher de sobremesa. Não gosto de ser o centro das atenções. Não mais. A última parte escapou como um sussurro quase inaudível, mas Tiago captou. Era mais uma peça do quebra-cabeça que era Juliana Santos, ou Luísa Almeida. Nenhum de nós é exatamente quem aparenta ser, Nina, disse ele, mantendo a voz baixa. Todos temos camadas, histórias não contadas, versões de nós mesmos que deixamos para trás. Os olhos dela se fixaram nos dele, arregalados e vigilantes, como se tentassem determinar se havia algum significado oculto em suas palavras. O que importa é quem escolhemos ser agora, continuou ele. E a moda no seu cerne é exatamente sobre isso. Transformação, reinvenção. Algumas coisas não podem ser reinventadas, Tiago, respondeu ela, a voz trêmula. Algumas marcas nos acompanham para sempre. Antes que ele pudesse responder, Nina olhou para o relógio e levantou-se abruptamente. Preciso ir. Minha mãe está me esperando. Claro, respondeu Tiago, levantando-se também. Quer que eu chame um táxi? Não é necessário. Já pedi um por aplicativo. Nina despediu-se rapidamente do restante da equipe e saiu. Através da janela do restaurante, Tiago a observou entrar em um carro e partir. Havia algo profundamente melancólico na maneira como ela se movia. Como se carregasse um peso invisível que a impedia de se entregar completamente ao presente. Leonardo, que observara a interação entre os dois, aproximou-se de Tiago. Ela é intrigante, não é? Você não faz ideia, respondeu Tiago, ainda olhando para a rua agora vazia. Acho que você está mais interessado nela do que gostaria de admitir, comentou Leonardo com um leve sorriso. Tiago virou-se para encarar seu assistente. Isso seria extremamente antiético, considerando as circunstâncias. Desde quando a ética te impediu de seguir seus instintos? Leonardo ergueu uma sobrancelha. Mas você tem razão. Ela é uma funcionária e você é o chefe. Complicado. Não é só isso, murmurou Tiago mais para si mesmo do que para Leonardo. Na manhã seguinte, o estúdio estava em plena atividade. Faltavam apenas 2 dias para o desfile, e a pressão aumentava. Os últimos ajustes nas roupas estavam sendo feitos. A sequência das apresentações era constantemente revisada, e os técnicos trabalhavam incessantemente na iluminação e sonorização. Nina chegou pontualmente, como sempre, mas Tiago notou imediatamente que algo estava diferente. Seu rosto estava mais pálido que o habitual, e havia olheiras pronunciadas sob seus olhos. Tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se enquanto ela deixava sua bolsa em um dos camarins improvisados. Sim, respondeu ela automaticamente, mas depois hesitou. Na verdade, minha mãe teve uma crise ontem à noite. Tivemos que ir ao hospital. Meu Deus, ela está bem? Agora sim. Estabilizaram-na e consegui trazê-la para casa pela manhã. Nina respirou fundo, visivelmente exausta. Desculpe se não estiver no meu melhor hoje.
Não se preocupe com isso. Se precisar descansar... Não, interrompeu ela firmemente. Falta pouco para o desfile. Vou cumprir minha parte. Tiago admirou sua determinação, mas também se preocupou. Uma modelo exausta poderia comprometer todo o trabalho. Pelo menos vamos ajustar o cronograma de hoje. Você fará apenas os ensaios essenciais e depois pode ir para casa mais cedo. Nina pareceu querer protestar, mas finalmente assentiu. Obrigada. Durante os ensaios daquele dia, apesar do cansaço evidente, Nina manteve o profissionalismo. Sua postura, seu andar, suas expressões, tudo permanecia impecável. Era como se, ao pisar na passarela, ela conseguisse canalizar uma força interior que transcendia o esgotamento físico. No intervalo do almoço, enquanto a equipe se dispersava, Tiago encontrou Nina sentada sozinha em uma escada de emergência, com o olhar fixo no vazio. Trouxe um sanduíche para você, disse ele, estendendo um pacote. Você precisa se alimentar. Ela aceitou com um pequeno sorriso. Obrigada. Esqueci completamente do almoço. Tiago sentou-se alguns degraus abaixo dela. Como está sua mãe agora? Melhor. A vizinha ficou de olho nela hoje. Nina deu uma mordida no sanduíche, mastigando lentamente. Sabe, foi ela quem insistiu para que eu viesse. Disse que eu precisava cumprir meus compromissos. Ela parece ser uma mulher forte. É de quem herdei a teimosia, respondeu Nina, com um lampejo de humor em seus olhos cansados. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o burburinho distante da equipe e o tráfego da cidade lá fora. Nina, começou Tiago, hesitante, há algo que eu preciso te perguntar, e espero que você seja honesta comigo. Ela ficou imediatamente alerta, a tensão retornando ao seu corpo. O quê? Você está realmente preparada para enfrentar uma passarela cheia de fotógrafos, jornalistas e o público? Porque no desfile não haverá como se esconder. Nina abaixou o sanduíche, seu apetite aparentemente desaparecido. Pensei nisso a noite toda enquanto estava no hospital. E decidi que posso fazer isso. Ela ergueu o queixo determinada. Não por mim, mas pela minha mãe. Pelo tratamento que ela precisa. Não estou questionando sua motivação, Nina. Estou preocupado com o impacto que isso pode ter em você. Por que você se importa? A pergunta saiu mais brusca do que ela pretendia. E imediatamente seus olhos se suavizaram. Desculpe, não quis ser grosseira. É que não estou acostumada a chefes que se preocupam. Tiago suspirou, debatendo internamente quanto deveria revelar, porque vejo algo em você que vai além do potencial profissional. Vejo alguém que está carregando um fardo pesado sozinha. E isso me lembra de mim mesmo há alguns anos. Nina o estudou com curiosidade renovada. O que aconteceu com você? Perdi meu pai quando a Raízes estava apenas começando. Ele era meu maior apoiador, minha rocha. De repente, tive que lidar não só com o luto, mas também com uma empresa à beira da falência. Enterrei tudo. A dor, o medo, a insegurança, e segui em frente como se nada tivesse acontecido. E funcionou? Perguntou ela suavemente. Tiago deu um sorriso triste. Por um tempo, construí a empresa. Ganhei prêmios, fiquei conhecido. Mas o luto não processado encontra um jeito de te alcançar. No meu caso, foi um colapso durante a Fashion Week de 2018. Desmaiei no meio de uma entrevista. Exaustão extrema, disseram os médicos. Mas era mais do que isso. Nina assentiu compreendendo. Entendo mais do que você imagina. Tenho certeza que sim, respondeu ele, estudando-a intensamente. Nina, ou talvez eu devesse dizer, Luísa. E o sangue sumiu do rosto dela. O sanduíche meio comido caiu de suas mãos, e ela se levantou tão abruptamente que quase perdeu o equilíbrio nos degraus da escada. Como você... Fiz minha pesquisa, respondeu Tiago, mantendo a voz calma, sem se levantar. Não foi difícil, depois que comecei a procurar na direção certa. Desde quando você sabe? A voz dela era apenas um sussurro. Desde a noite após o primeiro ensaio. Nina, achou Luísa, fechou os olhos, passando a mão pelos cabelos em um gesto de desespero. Então esse tempo todo você estava apenas... O quê? Me testando? Me estudando como um espécime curioso? Não, respondeu Tiago firmemente. Estava te dando espaço para decidir se queria confiar em mim com a verdade. Ela riu amargamente. E agora? Vai usar isso como publicidade?
A modelo desaparecida retorna triunfante. Seria um excelente golpe de marketing. É isso que você pensa de mim? Tiago finalmente se levantou, aproximando-se dela. Que eu usaria sua dor para vender roupas. Não seria a primeira vez que alguém na indústria faz isso. Eu não sou alguém na indústria. Nina ou Luísa. Ou seja lá qual nome você prefira usar. Juliana, respondeu ela após um momento. Prefiro Juliana agora. Luísa, ela não existe mais. Tiago assentiu, respeitando sua escolha. Juliana, então. Quero que saiba que seu segredo está seguro comigo. Não vou divulgar sua identidade nem seu passado sem seu consentimento. Ela o encarou, procurando em seus olhos qualquer sinal de falsidade. Por quê? Seria uma história perfeita para a imprensa. Talvez, concordou ele. Mas algumas histórias não são nossas para contar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Juliana e ela rapidamente virou o rosto, tentando escondê-las. Você não entende. Se as pessoas descobrirem, se a família da Clara souber onde estou. O que realmente aconteceu naquele dia, Juliana? Perguntou Tiago suavemente. Na costa italiana? Ela enxugou as lágrimas com a manga da blusa, respirando fundo várias vezes antes de responder. Não foi como relataram. Não completamente. Estou ouvindo. Juliana sentou-se novamente na escada, e Tiago fez o mesmo, mantendo uma distância respeitosa. Clara e eu éramos inseparáveis, começou ela, a voz embargada pela emoção contida. Começamos juntas em Salvador, fomos descobertas pelo mesmo agente, assinamos com a mesma agência em São Paulo, depois na Europa. Éramos como irmãs. Tiago assentiu, deixando-a prosseguir no seu próprio ritmo. Mas depois de alguns anos, as coisas começaram a mudar. Ela passou a ter problemas com drogas. Ficava instável, perdia trabalhos. Eu tentei ajudá-la, mas... Juliana balançou a cabeça. Naquele dia, na costa italiana, estávamos fazendo uma sessão em um penhasco. Era um lugar perigoso, mas o fotógrafo insistiu que a vista valia o risco. Clara estava alterada. Eu percebi assim que a vi chegando. Tentei convencer o fotógrafo a cancelar, mas ele disse que não podia, que o cliente estava pressionando, que já tínhamos adiado 2 vezes por causa dos atrasos dela. Juliana respirou fundo antes de continuar. Então tentei ficar de olho nela durante a sessão, mas em um momento me distraí, e quando olhei novamente, ela estava na borda, muito perto. Corri para puxá-la para trás, mas ela se desequilibrou. Consegui agarrá-la, mas não tinha força suficiente para puxá-la de volta. Ficamos assim, suspensas na borda, por segundos que pareceram horas. Ela olhou para mim e disse... A voz de Juliana falhou, e lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora. Você não precisa continuar se não quiser, disse Tiago gentilmente. Não, eu preciso. Nunca contei isso a ninguém. Ela respirou fundo. Clara olhou para mim e disse... Me deixa ir, Lu, estou cansada. E então? Ela simplesmente soltou minha mão. Eu tentei segurá-la. Me joguei mais para frente, arranhei todo o meu tronco e costas nas rochas, mas não consegui. Ela caiu. Tiago fechou os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Não foi um acidente, então. Foi e não foi, respondeu Juliana, enxugando as lágrimas. A investigação concluiu que foi um acidente porque ninguém mais ouviu o que ela disse. E eu nunca corrigi essa versão. Não queria que a família dela soubesse. Já era doloroso demais pensar que ela tinha partido. Imagina saber que ela escolheu partir. Você carregou esse segredo por 5 anos. Juliana assentiu. Depois do ocorrido, não consegui mais trabalhar. Cada vez que pisava em um estúdio, cada flash de câmera me lembrava daquele dia. Comecei a ter crises de pânico. Perdi contratos, minha agência me descartou. Então decidi desaparecer. Voltei para o Brasil. Mudei meu nome, minha aparência. Comecei do zero em uma cidade onde ninguém me conhecia. Consegui um emprego como recepcionista, depois como atendente, e finalmente na equipe de limpeza da Raízes. E sua mãe? Ela realmente está doente? Sim, ela foi a única que soube a verdade sobre minha nova identidade. Mudou-se para São Paulo para ficar comigo depois que adoeceu. Juliana suspirou. O dinheiro deste trabalho vai para o tratamento experimental que ela precisa. Os médicos dizem que pode realmente funcionar, mas o SUS não cobre, e o plano de saúde dela tampouco. Tiago absorveu todas aquelas informações.
sentindo um respeito ainda maior por aquela mulher corajosa à sua frente. Obrigado por confiar em mim com sua história, Juliana. Você já sabia a maior parte dela, de qualquer forma, respondeu ela com um pequeno sorriso triste. Conhecia os fatos, não os sentimentos por trás deles. Ele hesitou antes de fazer a pergunta seguinte: o que você quer fazer agora? Se preferir desistir do desfile, vou entender. Posso encontrar outra solução para a marca. Juliana pareceu surpresa com a oferta. Você ainda pagaria pelo trabalho que já fiz? Claro, um acordo é um acordo. Ela ficou em silêncio por longos momentos, contemplando sua decisão. Não, disse finalmente com uma firmeza renovada na voz. Vou fazer o desfile. Como, Nina? Ninguém além de você precisa saber quem eu fui ou o que aconteceu. Depois, como combinamos, cada um segue seu caminho. Tiago não conseguiu explicar a pontada de decepção que sentiu ao ouvir a última parte. Como você quiser. Mas preciso te pedir uma coisa, continuou ela, olhando-o diretamente nos olhos. O quê? Se alguém descobrir, se algum jornalista fizer a conexão, não minta por mim. Não quero comprometer sua reputação ou a da marca. Tiago balançou a cabeça, admirado com sua integridade. Não vai acontecer. Mas se acontecer, enfrentaremos juntos, respondeu ele com firmeza. Agora você deveria ir para casa. Descansar um pouco, ver sua mãe. Juliana assentiu, levantando-se. Obrigada, Tiago, por entender. Quando ela se afastou, Tiago permaneceu sentado na escada de emergência por um longo tempo, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. A história de Juliana era ainda mais complexa e dolorosa do que ele imaginara. E, contrariando todos os seus instintos de empresário, ele havia decidido proteger seu segredo, mesmo que isso significasse abrir mão de uma história que poderia catapultar a Raízes para as manchetes internacionais. O que estava acontecendo com ele? Desde quando o implacável Tiago Mendonça colocava o bem-estar de uma funcionária acima dos interesses da empresa que construíra com tanto sacrifício? A resposta, ele sabia, era simples e ao mesmo tempo assustadoramente complexa. Estava se apaixonando por Juliana Santos. E isso complicava absolutamente tudo. Na manhã anterior ao desfile, o estúdio da Raízes parecia um formigueiro em plena atividade. Estilistas faziam os últimos ajustes nas peças. Produtores corriam de um lado para o outro com pranchetas, técnicos verificavam repetidamente a iluminação e o som. A tensão era palpável, misturada à excitação que precede grandes eventos. Juliana, ou Nina, como todos ainda a chamavam, entrou no estúdio pontualmente às 7 da manhã. Após a conversa reveladora com Tiago, ela esperava sentir-se mais vulnerável, mais exposta. Surpreendentemente, era o oposto. Havia um estranho alívio em saber que alguém conhecia sua verdade e ainda assim a aceitava. Bom dia, cumprimentou Tiago, que já estava lá desde as 5, de acordo com os sussurros da equipe. Ele parecia cansado, mas focado. Pronta para o ensaio geral? Pronta, respondeu ela com um pequeno sorriso. Ao longo das horas seguintes, a equipe trabalhou incessantemente, revisando cada detalhe do desfile. A sequência das roupas, as trocas rápidas nos bastidores, a sincronização com a música e iluminação, tudo precisava funcionar com precisão cronometrada. Durante uma pausa, Mariana, a maquiadora-chefe, aproximou-se de Juliana com um olhar preocupado. Nina, querida, precisamos conversar sobre a maquiagem para amanhã. Algum problema? Perguntou Juliana, instantaneamente alerta. Não exatamente, mas... Mariana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. O vestido final, aquele vermelho deslumbrante, tem um decote nas costas que revelará, bem, sua cicatriz. Juliana sentiu o sangue gelar. Havia esquecido completamente desse detalhe. Durante os ensaios, usara apenas roupas substitutivas que não mostravam suas costas. Não podemos alterar o vestido a essa altura, continuou Mariana, mas posso usar técnicas especiais de maquiagem para minimizar a aparência da cicatriz. Já fiz isso em outras modelos e o resultado é muito bom, especialmente sob a iluminação da passarela. Juliana assentiu mecanicamente enquanto sua mente processava a situação. O vestido vermelho era a peça final, o grande finale do desfile, e também a mais fotografada, a que estamparia as capas de revistas e sites especializados.
Vou precisar ver a extensão da cicatriz para planejar a maquiagem, disse Mariana gentilmente. Podemos fazer isso em privado, é claro. Antes que Juliana pudesse responder, Tiago aproximou-se, captando o final da conversa. Há algum problema? Mariana explicou rapidamente a situação. Tiago olhou para Juliana, percebendo seu pânico silencioso. Nina não se sente confortável mostrando a cicatriz, disse ele firmemente. Vamos modificar o vestido. Mas, Tiago, é impossível alterá-lo completamente a essa altura, protestou Mariana. A menos que você queira um novo design. O que significaria trabalhar a noite toda e... Então é o que faremos, interrompeu ele. Ricardo, venha aqui, por favor, chamou o estilista-chefe, que estava próximo. Em minutos, Tiago explicava a situação, sem entrar em detalhes sobre o passado de Juliana, apenas enfatizando a necessidade de alterar o vestido final para não expor suas costas. Ricardo parecia horrorizado. Tiago, aquele vestido é a peça central da coleção. Alterá-lo agora seria uma oportunidade, completou Tiago, seu cérebro já trabalhando em alternativas. E se, em vez de esconder a cicatriz, a incorporássemos ao design? Todos olharam para ele confusos. O que quer dizer? Perguntou Ricardo. Tiago virou-se para Juliana. Só se você estiver de acordo, é claro. Mas e se transformássemos sua cicatriz em parte do design? Não para expô-la, mas para ressignificá-la. Como? A voz de Juliana era apenas um sussurro. Bordados, respondeu Tiago, seus olhos brilhando com inspiração repentina. Podemos criar um bordado que siga o padrão da sua cicatriz, transformando-a em algo intencional, algo belo, uma declaração artística sobre transformar dor em beleza. Ricardo, inicialmente cético, começou a se animar com a ideia. Poderíamos usar fios de prata e vermelho escuro, criando um contraste dramático com o vermelho vivo do tecido. E se isso se tornasse um elemento unificador da coleção? Sugeriu Juliana, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Não apenas no meu vestido, mas em todas as peças. Padrões que lembram cicatrizes, marcas estilizadas. Um silêncio admirado seguiu-se à sua sugestão. Foi Tiago quem o quebrou. É brilhante, disse ele, olhando-a com uma nova apreciação. Um conceito coeso que amarra toda a coleção. Cicatrizes estilizadas. Marcas de experiências que nos moldam transformadas em arte. Mas como faríamos isso em tão pouco tempo? Perguntou Mariana, pragmática. Trabalhando a noite toda, respondeu Tiago simplesmente. Quem estiver comigo, fica. Pagarei horas extras, é claro. Quem não puder, entendo perfeitamente. Para a surpresa de Juliana, não houve uma única recusa. Toda a equipe, estilistas, costureiras, produtores, concordou em ficar para essa reviravolta de última hora. Precisamos ver a cicatriz para criar o bordado, disse Ricardo delicadamente dirigindo-se a Juliana. Mas podemos fazer isso em privado, apenas eu e você, se preferir. Juliana hesitou, então olhou para Tiago, que assentiu encorajadoramente. Tudo bem, concordou ela finalmente, mas apenas você e Tiago, se não se importar. Minutos depois, os três estavam em uma sala privada. Com nervosismo, Juliana virou-se de costas e levantou parcialmente a blusa, revelando uma cicatriz longa que se estendia do ombro direito até o meio das costas, como um raio congelado na pele. Ricardo estudou-a com olhos puramente profissionais, já imaginando o design. É perfeita, murmurou para a surpresa de Juliana. O padrão tem uma qualidade quase orgânica, como um relâmpago ou um galho de árvore. Você pode fazer algo com isso? Perguntou Tiago. Não apenas posso, como será a melhor coisa que já criei, respondeu Ricardo com confiança renovada. Vou fazer alguns esboços agora mesmo. Quando Ricardo saiu, Juliana ajeitou a roupa, ainda de costas para Tiago. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Por transformar algo que eu sempre vi como uma marca de vergonha em outra coisa. Tiago aproximou-se, ficando ao lado dela, ambos olhando pela janela da sala para a cidade lá fora. Nenhuma parte de você deveria ser motivo de vergonha, Juliana. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Como você faz isso? O quê? Dizer exatamente o que preciso ouvir. Ele sorriu levemente. Talento natural, suponho. O momento foi interrompido por Leonardo, que entrou apressadamente na sala. Tiago, temos um problema. Um grande problema. O que houve? Leonardo mostrou seu tablet,
onde um blog de moda exibia uma manchete alarmante. Quem é Nina? Fontes indicam que a nova modelo da Raízes tem um passado misterioso. O sangue fugiu do rosto de Juliana. Tiago pegou o tablet e leu rapidamente o artigo. Era vago, sem mencionar Luísa Almeida ou o incidente na Itália, mas insinuava que Nina não era quem dizia ser e que havia segredos obscuros em seu passado. Quem vazou isso? Perguntou Tiago, sua voz perigosamente calma. Não sabemos, respondeu Leonardo. Mas tem mais. Olha o próximo parágrafo. Tiago continuou lendo e seu rosto endureceu. O artigo mencionava que Renata Vasconcelos, a modelo que abandonara o desfile, estava dando entrevistas questionando a credibilidade da Raízes por substituí-la por uma completa desconhecida sem histórico profissional verificável. Ela está tentando sabotar o desfile, concluiu Tiago. O que fazemos? Perguntou Leonardo preocupado. Tiago olhou para Juliana, cuja expressão era de puro terror. Nada por enquanto. Vamos seguir com nosso plano. Leonardo, monitore a situação. Veja se outros veículos estão repercutindo essa história. Quando Leonardo saiu, Juliana desabou em uma cadeira. Está começando, murmurou. Exatamente como eu temia. Tiago ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Olha para mim, Juliana. Não vou deixar que te exponham dessa forma. Vamos atravessar isso juntos, lembra? E se descobrirem tudo? E se os pais de Clara estiverem no desfile? E se... Um problema de cada vez, interrompeu ele gentilmente. Agora nosso foco é criar uma coleção incrível que vai calar a boca de Renata e de qualquer outro que tente nos derrubar. Depois lidamos com o resto. Algo na confiança dele acalmou Juliana. Ela respirou fundo e assentiu. Vamos trabalhar então. As horas seguintes foram de atividade frenética. Ricardo produziu esboços impressionantes de bordados, inspirados na cicatriz de Juliana. A equipe de costureiras, dividida em grupos, começou a aplicar versões simplificadas desses designs em peças estratégicas da coleção. O padrão abstrato e elegante harmonizava-se perfeitamente com a estética minimalista da Raízes. Para o vestido vermelho, peça final do desfile, um tratamento especial. O bordado seguiria exatamente o padrão da cicatriz de Juliana, mas amplificado e elevado a uma expressão artística. Fios de prata, vermelho escuro e preto se entrelaçariam, criando um contraste dramático com o tecido vermelho vibrante. Enquanto trabalhavam, Leonardo continuava monitorando os blogs e redes sociais. O rumor inicial havia se espalhado, mas sem novos detalhes comprometedores. A hashtag #RaújoQuemenina ganhava força, mas de maneira ambígua, parte especulação maldosa, parte curiosidade genuína. Por volta da meia-noite, com a equipe ainda trabalhando intensamente, Leonardo aproximou-se novamente de Tiago. Temos outra situação, disse em voz baixa. Acabei de verificar a lista de convidados confirmados para amanhã. Antônio e Helena Duarte confirmaram presença. Tiago franziu o senho, o nome não lhe sendo imediatamente familiar. Então a compreensão o atingiu como um raio. Os pais de Clara, Leonardo assentiu. Aparentemente, eles viram as notícias sobre uma modelo misteriosa e decidiram comparecer. Não acho que saibam que é Juliana, mas... Merda, murmurou Tiago. Ela não pode saber disso agora. Vai entrar em pânico. O que fazemos? Cancelamos o convite deles? Tiago pensou por um momento. Deticando-se ímpar. Homem decided. Não. Isso apenas levantaria mais suspeitas. Por enquanto não contamos nada a Juliana. Ela precisa estar concentrada. Leonardo parecia desconfortável. Tem certeza? Não parece certo esconder isso dela. É temporário, justificou Tiago. Contarei a ela amanhã antes do desfile, quando tivermos um plano melhor. As horas avançaram. Por volta das 3 da manhã, com grande parte do trabalho concluído, Tiago insistiu para que todos descansassem algumas horas antes do grande dia. A maioria da equipe foi para casa, com instruções para retornar às 9. Alguns optaram por dormir ali mesmo, em sofás improvisados ou tapetes no chão. Juliana, exausta, mas determinada, recusou-se a ir embora. Preciso ver o vestido terminado, insistiu. Ricardo, igualmente obstinado, continuava trabalhando no bordado do vestido vermelho. Mais 2 horas e termino, prometeu.
Tiago, percebendo que não conseguiria persuadi-los a descansar, mandou buscar café e sanduíches para todos que ficaram. Ele mesmo não conseguiria dormir de qualquer forma, com tantas preocupações em sua mente. Por volta das 5 da manhã, Ricardo finalmente ergueu o vestido vermelho, agora transformado por um intrincado bordado prateado, que serpenteava pelas costas e se espalhava sutilmente pela frente. Era ao mesmo tempo ousado e elegante, uma verdadeira obra de arte. É perfeito, sussurrou Juliana, tocando delicadamente o tecido. É mais que isso, respondeu Ricardo, o orgulho evidente em sua voz exausta. É revolucionário. Tiago observou a cena, sentindo uma estranha emoção se apossar dele. Nunca em toda sua carreira havia testemunhado uma transformação tão significativa em uma coleção em tão pouco tempo. O que começara como uma crise tinha se tornado um momento de pura inspiração criativa. Vocês dois precisam descansar agora, disse firmemente. Temos algumas horas antes que tudo comece. Dessa vez não houve protestos. Ricardo praticamente desmaiou em um dos sofás assim que o vestido foi cuidadosamente pendurado. Juliana, porém, dirigiu-se a Tiago. Posso falar com você em particular por um momento? Eles foram para o escritório dele, o único espaço verdadeiramente privado no estúdio àquela hora. A luz do amanhecer começava a iluminar a cidade, criando um brilho dourado que entrava pelas janelas. O que foi? Perguntou Tiago, preocupado com sua expressão séria. Se algo der errado hoje, começou ela, se alguém me reconhecer, se a história vazar completamente, quero que você saiba que não o culpo por nada. Fui eu quem aceitou fazer isso. Nada vai dar errado, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Você não pode garantir isso, respondeu ela com um leve sorriso triste. Ninguém pode. Mas quero que saiba que, independentemente do que aconteça, sou grata pelo que você fez, por me ver além da faxineira, além da ex-modelo, além da cicatriz, por me ver completa. Tiago sentiu algo apertar em seu peito. Juliana, Ela deu um passo à frente, ficando perigosamente próxima. Esses dias foram os mais intensos da minha vida desde aquele dia na Itália. Mas de uma forma diferente, boa. Me senti viva novamente. Isso não precisa acabar após o desfile, disse ele suavemente. Como assim? Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sua terceira condição. Lembra? Depois do desfile isso acaba. Não haverá renovação, campanha publicitária, nada. Mas e se eu quisesse mais? Mais o quê? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Mais tempo com você. Não como chefe e funcionária, não como diretor e modelo, apenas como Tiago e Juliana. Ela ficou imóvel processando suas palavras. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou o rosto dele. Você sabe que sou uma bagunça, não é? Tenho mais cicatrizes por dentro do que por fora. E você acha que eu não? Ele sorriu levemente. Somos dois feridos tentando encontrar um caminho no escuro. Juliana inclinou-se para a frente, e por um momento Tiago pensou que ela o beijaria. Em vez disso, ela apoiou a testa no peito dele como se buscasse força. Ele envolveu-a em um abraço protetor, sentindo seu corpo tremer levemente. Tenho tanto medo, confessou ela em voz baixa. Não apenas do desfile, mas de sentir algo novamente, de me permitir ser vulnerável. Eu também, admitiu ele. Mas talvez esse seja o ponto. Talvez sejam nossas vulnerabilidades que nos tornam verdadeiramente fortes quando temos coragem de mostrá-las. Ela ergueu o rosto, olhando diretamente nos olhos dele. Você realmente acredita nisso? Estou começando a acreditar, respondeu honestamente. Graças a você. Dessa vez foi ele quem se inclinou, seus lábios encontrando os dela em um beijo delicado, quase hesitante. Juliana correspondeu, suas mãos se movendo para os ombros dele. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Eles se separaram rapidamente, como adolescentes pegos pelos pais. Tiago. Era a voz de Leonardo. Desculpe incomodar, mas a equipe de iluminação chegou e precisa de orientação. Já vou, respondeu Tiago, sem tirar os olhos de Juliana. Quando Leonardo se afastou, eles permaneceram em silêncio por alguns segundos. O ar entre eles carregado de possibilidades e medos não pronunciados. Devíamos descansar um pouco, disse finalmente Juliana. Vai ser um dia longo. Tiago assentiu,
resistindo ao impulso de puxá-la de volta para seus braços. Você pode usar o sofá do meu escritório. É mais confortável que os outros. Obrigada. Ele dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Juliana? Sim? Vai dar tudo certo hoje. Confia em mim. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos cansados. Estou começando a confiar. As horas seguintes passaram em um borrão. Às 9 da manhã, a equipe completa retornou, revigorada e pronta para o dia decisivo. O desfile estava marcado para as 7 da noite, o que significava que tinham exatamente 10 horas para finalizar todos os preparativos. Por volta do meio-dia, Tiago encontrou um momento para falar novamente com Leonardo sobre a situação dos pais de Clara. Descobriu mais alguma coisa? Por que eles decidiram vir especificamente a este desfile? Leonardo mostrou-lhe uma entrevista recente com Helena Duarte em uma revista de moda. Nela, a mãe de Clara mencionava que continuava acompanhando o mundo da moda em homenagem à filha e que havia ficado intrigada com os rumores sobre a modelo misteriosa da Raízes. Ela diz aqui que, ao ver as fotos iniciais dos ensaios, sentiu uma estranha familiaridade, leu Leonardo. Ela reconheceu Juliana, concluiu Tiago, sentindo um frio na espinha. Parece que sim, mesmo que inconscientemente. Tiago massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Isso muda tudo. Preciso contar a Juliana agora. Ela está em maquiagem. O ensaio geral começa em 30 minutos. Não importa. Ela precisa saber antes de subir naquela passarela. Tiago dirigiu-se à área de maquiagem, onde encontrou Juliana sentada, enquanto Mariana aplicava a base para o ensaio. Havia uma tranquilidade em seu rosto que ele odiava ter que perturbar. Mariana, poderia nos dar um minuto? A maquiadora assentiu, afastando-se discretamente. Juliana olhou para Tiago através do espelho, seu sorriso desaparecendo ao ver sua expressão grave. O que aconteceu? Tiago puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Tem algo que você precisa saber. Antônio e Helena Duarte estarão no desfile hoje. O rosto de Juliana perdeu toda a cor. Os pais de Clara? Sim. Aparentemente, Helena viu suas fotos nos ensaios e sentiu algo familiar. Não acho que ela tenha certeza de que é você, mas... Meu Deus, sussurrou Juliana, fechando os olhos. Eles me odeiam. Acham que não fiz o suficiente para salvar Clara. Se me reconhecerem... Não sabemos se eles pensam isso, disse Tiago, tentando acalmá-la. A investigação os inocentou, lembra? A investigação, sim. Mas nos corações deles... Juliana balançou a cabeça. Você não entende. Já vi o olhar nos olhos deles no funeral. Eles nunca disseram nada diretamente, mas eu sabia. Eu sabia. Tiago segurou suas mãos que tremiam visivelmente agora. Juliana, olha para mim. Você tem opções. Podemos cancelar sua participação, dizer que você está doente. Posso colocar outra modelo no seu lugar para o desfile. E os investidores? O contrato? Darei um jeito. A Raízes sobreviverá. Juliana respirou fundo várias vezes, tentando controlar o pânico. Não, disse finalmente. Não vou fugir novamente. Venho fugindo há 5 anos, Tiago. Construí uma vida inteira baseada no medo e na culpa. Tem certeza? Ela sentiu uma determinação crescente em seus olhos. Se eles me reconhecerem, lidarei com isso. Talvez seja a hora de enfrentar o passado, em vez de continuar correndo dele. Tiago apertou suas mãos gentilmente. Estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Naquele momento, algo mudou no olhar de Juliana. Uma sombra sendo levantada, uma barreira caindo. Eu sei, respondeu ela suavemente, e isso faz toda a diferença. Mariana retornou e Juliana retomou a preparação para o ensaio geral. Tiago afastou-se, observando-a transformar-se gradualmente em Nina, a modelo confiante que ninguém poderia imaginar ter passado os últimos 5 anos escondendo-se como faxineira. O ensaio geral transcorreu sem problemas. A nova coleção, com os bordados inspirados na cicatriz de Juliana, tinha uma coesão e uma força que surpreendeu até mesmo os mais experientes da equipe. O vestido vermelho, em particular, causou uma reação audível quando Juliana o vestiu pela primeira vez para o ensaio. É simplesmente extraordinário, comentou Ricardo, com lágrimas nos olhos. A melhor coisa que já criei. Após o ensaio, com apenas 3 horas até o desfile real, a equipe se dividiu para os preparativos finais.
Juliana retirou-se para uma sala privada, para descansar um pouco antes da intensa preparação final. Tiago, por sua vez, recebeu uma ligação que o fez sair apressadamente do estúdio. Retornou 1 hora depois com uma expressão enigmática que deixou Leonardo curioso. Onde você estava? Os investidores franceses chegaram e estavam perguntando por você. Resolvendo um assunto importante, respondeu Tiago vagamente. Onde está Juliana? Ainda descansando. Mariana vai começar a maquiagem e o cabelo em meia hora. Tiago assentiu, dirigindo-se à sala onde Juliana descansava. Bateu suavemente na porta. Posso entrar? Sim, veio a resposta. Ela estava deitada em um pequeno sofá coberta com uma manta leve, aparentemente tendo conseguido cochilar um pouco. Seus olhos se abriram completamente ao ver Tiago, e ela se sentou. Está tudo bem. Tiago sentou-se na ponta do sofá. Sim, na verdade tenho algo para você. Ele estendeu um envelope branco. Juliana olhou-o com desconfiança. O que é isso? Algo que pode ajudar, respondeu ele simplesmente. Abra. Com dedos hesitantes, Juliana abriu o envelope e retirou uma folha de papel dobrada. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Era uma carta manuscrita. Na parte superior, o nome de Clara Duarte estava escrito em uma caligrafia elegante. Como? Ela olhou para Tiago, chocada. Fui ver Helena Duarte, explicou ele. No hotel onde ela e o marido estão hospedados. Você o quê? Juliana pareceu horrorizada. Tiago, você não revelei sua identidade, garantiu ele rapidamente. Apenas disse que tinha algo importante para discutir relacionado à filha dela. Ela me recebeu sozinha enquanto o marido estava em uma reunião. E o que você disse a ela? Perguntei sobre Clara, sobre como ela era, sobre a amizade de vocês duas. Helena falou por muito tempo com tanta dor e amor na voz. Tiago fez uma pausa. Então perguntei se Clara havia deixado algo para trás, algo que talvez ela quisesse compartilhar algum dia com pessoas que amaram sua filha. Juliana olhou novamente para a carta em suas mãos. E ela te deu isso? Disse que encontrou essa carta há alguns meses, enquanto organizava as coisas de Clara. Aparentemente, Clara tinha o hábito de escrever cartas para pessoas importantes em sua vida, guardando-as para ocasiões especiais. Helena nunca enviou essa porque você desapareceu. Com mãos trêmulas, Juliana começou a ler a carta. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, enquanto seus olhos percorriam as palavras de sua amiga falecida. Tiago esperou em silêncio, respeitando o momento intensamente privado. Finalmente, Juliana dobrou a carta novamente e a pressionou contra o peito. Ela sabia, sussurrou. Clara sabia o que estava acontecendo com ela, que estava perdendo o controle. Na carta ela pede perdão pelos problemas que causou, pelas vezes que me decepcionou. E diz... Juliana fechou os olhos, sua voz tremendo. Ela diz, se alguma vez eu partir antes de realizar tudo o que sonhamos, continue por nós duas. Lu, viva por nós. Não desperdice o talento que você tem. Tiago sentiu sua própria garganta apertar com emoção. Ela te amava muito. Juliana assentiu, enxugando as lágrimas. Essa carta é como se ela soubesse, como se estivesse prevendo o que aconteceria. Ou talvez seja apenas o que ela queria que você soubesse, independentemente do que a vida trouxesse. Tiago hesitou antes de continuar. Helena mencionou que vocês eram mais que amigas. Eram irmãs de alma. Disse que Clara sempre falava que você tinha um brilho especial, um talento genuíno que ia além da beleza física. Ela sempre foi minha maior fã, disse Juliana com um sorriso triste. Mesmo quando comecei a receber mais trabalhos, ela nunca demonstrou inveja. Só orgulho. Helena disse algo mais, continuou Tiago. Disse que se Clara soubesse que você desistiu de sua carreira por causa do que aconteceu, ficaria arrasada. As exatas palavras dela foram: Clara amava tanto a vida, com todas as suas imperfeições. Ela jamais gostaria que alguém deixasse de viver plenamente por causa dela. Juliana respirou fundo, olhando novamente para a carta em suas mãos. Algo parecia estar se transformando dentro dela, uma mudança quase tangível. O que você vai fazer? Perguntou Tiago suavemente. Ela ergueu os olhos, uma resolução clara em seu olhar. Vou honrá-la. Vou subir naquela passarela não como Nina,
Não como Juliana, mas como Luísa, como quem eu realmente sou. Você tem certeza? Pela primeira vez em 5 anos, sim. Ela sorriu através das lágrimas. Você disse que nossas vulnerabilidades podem ser nossa força. Clara sabia disso. É hora de eu aprender também. Tiago sentiu um orgulho imenso crescer em seu peito. O que posso fazer para ajudar? Marque uma coletiva de imprensa para antes do desfile, respondeu Juliana com surpreendente firmeza. Vou contar minha história. Toda ela. E os pais de Clara. Quero que eles estejam lá. Quero que ouçam diretamente de mim. Tiago assentiu, admirando sua coragem. Vou providenciar tudo. Quando ele estava prestes a sair, Juliana o chamou. Tiago? Sim? Obrigada por me ajudar a encontrar meu caminho de volta. Ele sorriu, sentindo algo poderoso e inexplicável crescer entre eles. Você sempre soube o caminho, Juliana. Só precisava de alguém para segurar sua mão enquanto você reunia coragem para segui-lo. Com apenas 2 horas até o desfile, uma transformação extraordinária estava prestes a acontecer. Não apenas na passarela, mas na vida de uma mulher que finalmente encontrava força para enfrentar seu passado e abraçar seu futuro. Cicatrizes e tudo. 2 meses haviam se passado desde o histórico desfile da Raízes. A repercussão continuava intensa no mundo da moda. A coleção Cicatrizes Estilizadas havia se tornado um fenômeno global, com peças esgotadas em pré-venda e listas de espera que se estendiam por meses. A história de Juliana, agora amplamente conhecida por seu nome verdadeiro, Luísa Almeida, inspirara reportagens especiais em veículos de comunicação do mundo todo. Em Salvador, Juliana acordava todas as manhãs com o sol entrando pelas janelas de sua casa de infância, no charmoso bairro do Rio Vermelho. A antiga propriedade da família, que ficara fechada por anos, voltara à vida com sua presença e a de Dona Célia, cuja saúde melhorava progressivamente, graças ao tratamento especializado que agora podiam custear. A rotina que Juliana estabelecera era simples e revigorante. Caminhadas matinais pela praia, aulas de yoga, visitas a antigos amigos que haviam permanecido na cidade. Uma vez por semana, encontrava-se com um terapeuta para processar os traumas do passado e os desafios do presente. Nas tardes livres, dedicava-se a um projeto pessoal, aulas de desenho e estilismo em um centro cultural da periferia, ensinando jovens a transformarem suas próprias histórias em expressões artísticas. Em uma ensolarada manhã de sábado, Juliana sentou-se na varanda de sua casa, apreciando um café da manhã típico baiano. Tapioca, frutas frescas e um café forte. Seu celular tocou, exibindo o nome que fazia seu coração acelerar sempre. Tiago. Bom dia, atendeu ela, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Bom dia, Salvador, respondeu ele, a voz carregando o cansaço de quem acabara de enfrentar uma semana intensa de trabalho em São Paulo. Como está o céu aí? Azul impecável. O mar está calmo hoje, perfeito para um mergulho. Você está me torturando de propósito, brincou Tiago. Aqui está chovendo desde ontem. Durante os 2 meses de separação, eles haviam mantido contato diário, ligações, mensagens, videochamadas ocasionais. Tiago respeitava o espaço que Juliana pedira, nunca pressionando por definições ou compromissos, mas deixando claro que seus sentimentos permaneciam inalterados. Como foi a reunião com os franceses? Perguntou ela, genuinamente interessada no desenvolvimento dos negócios da Raízes. Produtiva. Eles querem expandir a distribuição para além da Europa, incluindo Ásia e Oriente Médio. O conceito das cicatrizes estilizadas realmente tocou algo universal. Isso é maravilhoso, Tiago. Você deve estar orgulhoso. Estou, admitiu ele. Mas algo está faltando. O tom em sua voz fez Juliana segurar a respiração por um instante. O quê? Você, respondeu ele simplesmente. A mente criativa que inspirou tudo isso. Juliana sorriu, tocada pela sinceridade dele. Tenho trabalhado nos desenhos que você pediu. Enviarei os esboços finais na segunda-feira. Desde que se mudara para Salvador, Juliana colaborava remotamente com a Raízes como consultora criativa, exatamente como Tiago sugerira na noite da festa. Suas ideias para a próxima coleção
inspiradas na rica cultura afro-brasileira da Bahia, haviam impressionado toda a equipe. Não é só sobre os desenhos, Juliana, disse Tiago após uma pausa. É sobre sua presença, sua energia, sua visão. Tiago, começou ela, sentindo o familiar aperto no peito que surgia sempre que a conversa se aproximava de assuntos mais pessoais. Desculpe, interrompeu ele rapidamente. Prometi respeitar seu tempo e espaço e pretendo cumprir isso. Na verdade, liguei por outro motivo. Qual? A Vogue finalmente marcou a sessão de fotos para a matéria de capa. Será daqui a 2 semanas. Eles insistem que você esteja presente. Juliana respirou fundo. Desde o desfile, havia limitado rigorosamente suas aparições públicas, concordando apenas com entrevistas selecionadas e recusando todas as ofertas para modelar. A capa da Vogue, no entanto, fazia parte do acordo com os investidores, uma peça fundamental na estratégia de marketing internacional da Raízes. Vou estar lá, confirmou ela, após uma breve hesitação. Envie-me os detalhes e providenciarei a viagem. Na verdade, continuou Tiago, com uma nota de hesitação em sua voz, eles sugerem fazer a sessão aí mesmo em Salvador. Algo sobre capturar você em seu ambiente natural, suas raízes verdadeiras. O que acha? A ideia de trazer a equipe da Vogue para sua cidade natal, de mostrar os lugares que moldaram sua identidade, era simultaneamente assustadora e fascinante. Acho interessante, diferente. Seria uma oportunidade de apresentar Salvador ao mundo através da sua perspectiva, argumentou Tiago. As cores, a cultura, a energia que te formou. E você viria também? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Houve uma pausa do outro lado da linha. Se você quiser. Quero, respondeu Juliana, surpreendendo a si mesma com a rapidez de sua resposta. Seria bom ter você aqui. Para ver tudo. Então está decidido, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Falarei com a equipe para organizar tudo. Chegaremos alguns dias antes da sessão, se estiver tudo bem. Perfeito. Após desligarem, Juliana permaneceu na varanda, observando o mar ao longe. A perspectiva de receber Tiago em Salvador, de mostrar-lhe sua vida além dos corredores da Raízes, despertava emoções contraditórias. Por um lado, sentia-se vulnerável. Era como abrir mais uma camada de sua vida para ele. Por outro, havia uma expectativa crescente, um desejo de compartilhar suas descobertas desses 2 meses de autoexploração. Dona Célia apareceu na varanda, apoiada em uma bengala que agora usava mais por precaução do que por necessidade real. Era ele. Perguntou sentando-se na cadeira ao lado da filha. Era, confirmou Juliana com um pequeno sorriso. Ele virá a Salvador em 2 semanas, para uma sessão de fotos da Vogue. Murmurou Dona Célia com um brilho maroto nos olhos. Uma sessão de fotos. Sei. Mãe, protestou Juliana corando levemente. É profissional. A Raízes está expandindo internacionalmente e essa capa é importante para a marca. Claro, claro, concordou Dona Célia, não parecendo nem um pouco convencida. E as ligações diárias também são profissionais, suponho. Juliana balançou a cabeça, rendendo-se ao bom humor da mãe. Nos últimos 2 meses, à medida que sua relação se fortalecia através de conversas honestas e tempo de qualidade juntas, Dona Célia desenvolvera um interesse quase adolescente pelo relacionamento da filha com Tiago. Não sei o que somos. Mãe, admitiu Juliana, seu olhar voltando para o horizonte. Amigos, colegas, algo mais. Estamos nesse limbo estranho. E você está confortável nesse limbo? A pergunta direta e perspicaz, como era típico de Dona Célia, fez Juliana refletir. Achei que estivesse, que precisava desse tempo e distância para me encontrar antes de permitir outra pessoa na minha vida. E encontrou? A si mesma, quero dizer. Juliana considerou a pergunta cuidadosamente. Nesses 2 meses, havia reconectado com sua cidade, sua cultura, suas memórias de infância. Fizera as pazes com seu passado através da terapia e das conversas sinceras com os pais de Clara, que agora mantinham contato regular. Explorara novos interesses, como as aulas que dava aos jovens. Redescobrira o prazer de simplesmente existir, sem máscaras ou identidades falsas. Acho que sim, respondeu finalmente. Não completamente. Talvez isso seja trabalho para uma vida inteira.
mas estou mais próxima do que jamais estive. Dona Célia sorriu, pegando a mão da filha. Então, talvez seja a hora de deixar alguém compartilhar essa jornada com você. Não como um salvador ou uma solução, mas como um companheiro. As palavras da mãe permaneceram com Juliana nos dias seguintes, enquanto ela organizava sua casa para receber Tiago e a equipe da Vogue. Havia uma energia renovada em seus movimentos, um senso de antecipação que não experimentava há muito tempo. Uma semana antes da chegada prevista, Juliana recebeu uma ligação inesperada de Helena Duarte. "Estamos em Salvador", anunciou Helena, sua voz animada ao telefone. "Antônio e eu decidimos fazer uma viagem pela costa brasileira e não poderíamos passar pela Bahia sem visitar você." A notícia surpreendeu Juliana, mas de uma forma agradável. Nos últimos 2 meses, sua relação com os pais de Clara havia evoluído de forma surpreendentemente positiva. O que começara como uma reconciliação dolorosa transformara-se gradualmente em uma conexão genuína. "Isso é maravilhoso", respondeu ela sinceramente. "Quando podemos nos encontrar?" "Que tal um almoço amanhã? Estamos hospedados no Porto da Barra." "Perfeito. Conheço um restaurante incrível por ali, especialidade em moquecas." No dia seguinte, sob o sol radiante de Salvador, Juliana encontrou-se com Helena e Antônio em um charmoso restaurante à beira-mar. A visão do casal relaxados em roupas leves e sorrisos genuínos aqueceu seu coração. Havia uma leveza neles que não existia durante o tenso reencontro no desfile. "Você está linda", comentou Helena, abraçando-a calorosamente. "Salvador claramente faz bem a você." "A cidade tem esse efeito nas pessoas", respondeu Juliana, retribuindo o abraço. "Estou feliz que vocês vieram." Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Helena e Antônio compartilharam histórias de suas paradas anteriores em Recife e Maceió. Juliana falou sobre sua rotina em Salvador, suas aulas no Centro Cultural, seus projetos com a Raízes. "Soubemos da sessão para a Vogue", mencionou Antônio enquanto saboreavam a sobremesa. Um delicioso cartola, tradicional sobremesa nordestina. "Helena viu algo online." "Sim, será aqui mesmo em Salvador na próxima semana", confirmou Juliana. "Tiago e a equipe estão vindo para organizar tudo." Helena sorriu, trocando um olhar cúmplice com o marido. "Tiago parece ser um homem extraordinário. A forma como ele conduziu tudo durante o desfile, como ele te apoiou." "Ele é", concordou Juliana, sentindo um leve rubor subir às suas faces. "Não sei onde eu estaria agora se não fosse por ele." "O amor tem esse poder transformador", comentou Helena suavemente. Juliana quase engasgou com o suco que bebia. "Nós não..." "Quer dizer, não definimos." Helena riu gentilmente. "Perdoe uma mulher mais velha por sua indiscrição. É que reconheço aquele olhar. É o mesmo que Clara tinha quando falava de pessoas que realmente importavam para ela." A menção de Clara, feita com carinho em vez de dor, criou um momento de conexão profunda entre os três. "Gostaríamos de te dar algo", disse Antônio, retirando um pequeno embrulho de seu bolso, para complementar o broche. Curiosa, Juliana abriu o pacote, revelando um delicado par de brincos prateados que combinavam perfeitamente com o broche de asas que recebera no dia do desfile. "São lindos", murmurou tocando as peças com reverência. "Eram da coleção pessoal de Clara", explicou Helena. "Ela os usou no primeiro grande desfile internacional de vocês duas em Paris. Lembra?" Juliana assentiu, as memórias daquele dia voltando com clareza cristalina. "Lembro. Estávamos tão nervosas que quase perdemos o horário. Clara sempre disse que vocês eram 2 partes de um todo", continuou Helena. "Diferentes, mas complementares. O broche representava a conexão entre vocês. Os brincos eram a expressão individual de cada uma." Emocionada, Juliana colocou os brincos. Sentiu-se completa de uma forma que não conseguia explicar completamente, como se um círculo estivesse finalmente se fechando. "Obrigada", disse simplesmente, palavras sendo inadequadas para expressar a profundidade de sua gratidão. Ao se despedirem, após um almoço que se estendeu por horas de conversa significativa, Helena segurou as mãos de Juliana. "Viver plenamente é a maior homenagem que você pode prestar a Clara", disse ela. "E isso inclui permitir-se amar novamente." As palavras de Helena ecoaram na mente de Juliana nos dias que se seguiram.
Enquanto selecionava locações potenciais para a sessão fotográfica e organizava detalhes logísticos, percebia que sua excitação tinha menos a ver com a Vogue e mais com a iminente chegada de Tiago. Finalmente, numa quinta-feira ensolarada, o momento chegou. Juliana dirigiu até o aeroporto para receber pessoalmente Tiago e a pequena equipe avançada da Vogue. Uma produtora e um assistente que fariam os preparativos iniciais. O restante da equipe, incluindo o fotógrafo e a editora, chegaria no dia seguinte. Seu coração acelerou ao avistar Tiago saindo do portão de desembarque. Mesmo após o voo, ele mantinha a elegância habitual, vestindo calças claras e uma camisa azul marinho que contrastava perfeitamente com sua pele morena. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, como se tivesse um radar interno calibrado exclusivamente para sua presença. "Bem-vindo a Salvador", disse ela, aproximando-se com um sorriso. Por um momento ambos hesitaram, incertos sobre como se cumprimentar após 2 meses de distância. Um aperto de mão seria formal demais. Um beijo, talvez prematuro. Tiago resolveu o dilema puxando-a para um abraço apertado que comunicava tudo o que palavras não podiam expressar. "Senti sua falta", sussurrou ele em seu ouvido. "Eu também", admitiu ela, permitindo-se desfrutar da proximidade. Após apresentações rápidas com a equipe da Vogue, eles se dirigiram aos carros. A produtora e o assistente seguiram em um táxi para o hotel, enquanto Tiago acompanhou Juliana em seu próprio veículo. "Você parece diferente", comentou ele, observando-a enquanto ela dirigia pelas ruas coloridas de Salvador. "Diferente como?" "Mais presente, mais em paz." Ele sorriu. "É mais bronzeada também." Juliana riu, sentindo-se inesperadamente leve. A tensão que imaginara que existiria entre eles após a separação havia se dissipado como névoa sob o sol baiano. "Salvador tem esse efeito nas pessoas", respondeu ela. "A cidade te obriga a desacelerar, a sentir o momento." "Mal posso esperar para experimentar isso", disse Tiago sinceramente. Esses 2 meses em São Paulo foram uma loucura. A expansão internacional, as novas parcerias, as infinitas reuniões. "A marca está crescendo como esperávamos." "Além das expectativas", confirmou ele. "Mas tem sido..." Ele hesitou buscando a palavra certa. "Vazio", sugeriu Juliana, olhando-o brevemente antes de voltar a atenção para o trânsito. "Exatamente", concordou Tiago, parecendo aliviado por ela entender. "Como se estivéssemos alcançando tudo o que sonhamos profissionalmente, mas faltasse a alma", completou ela. Eles compartilharam um olhar de compreensão mútua quando pararam em um semáforo. O momento foi interrompido por uma ligação no celular de Juliana, que ela atendeu através do sistema Bluetooth do carro. "Oi, mãe. Vocês já chegaram?" A voz animada de Dona Célia preencheu o carro. "O almoço está quase pronto." "Estamos a caminho", respondeu Juliana. "Chegaremos em 15 minutos. Ao desligar, explicou a Tiago. "Minha mãe insistiu em preparar um almoço de boas-vindas para você. Espero que não se importe." "De forma alguma", respondeu ele, parecendo genuinamente entusiasmado. "Estou honrado." O restante do trajeto foi preenchido com conversas leves sobre a cidade, com Juliana apontando marcos históricos e compartilhando histórias de sua infância, enquanto dirigiam pelo centro histórico e depois seguiam para o Rio Vermelho. Quando finalmente chegaram à casa de Juliana, Tiago ficou momentaneamente sem palavras. A construção colonial, pintada em um vibrante azul turquesa com detalhes brancos, exalava charme e história. O pequeno jardim na frente estava repleto de hibiscos e bromélias coloridas. Da varanda podia-se vislumbrar o oceano ao longe. "Isso é incrível", murmurou ele saindo do carro e absorvendo a atmosfera do lugar. "Foi a casa dos meus avós", explicou Juliana, pegando a mala dele do porta-malas. "Cresci aqui, mas ficou fechada por anos depois que me mudei para São Paulo. Reabrimos quando voltei." Antes que pudessem entrar, a porta se abriu e Dona Célia apareceu, usando um colorido vestido estampado e um sorriso radiante. "Finalmente conheço o famoso Tiago", exclamou ela, avançando para abraçá-lo sem qualquer cerimônia. "Minha filha fala tanto de você que sinto como se já nos conhecêssemos há anos." "Mãe", protestou Juliana mortificada. Tiago riu, encantado com a espontaneidade de Dona Célia.
O prazer é todo meu, senhora. Sua filha também fala muito sobre você. Dona Célia, por favor. Senhora me faz sentir ainda mais velha do que sou. O almoço foi servido na varanda, com vista para o jardim e o mar ao longe. Dona Célia havia preparado uma autêntica feijoada, acompanhada de todas as guarnições tradicionais: arroz branco, farofa, couve refogada, laranja e uma caipirinha especial que, segundo ela, era receita de família. A conversa fluiu naturalmente, com Dona Célia contando histórias embaraçosas da infância de Juliana, para horror desta e deleite de Tiago. Em troca, ele compartilhou o início de sua carreira, as dificuldades e triunfos na construção das raízes. Sempre soube que minha filha era extraordinária, comentou Dona Célia em determinado momento, seu tom mais sério. Mesmo nos tempos difíceis, quando ela se escondeu do mundo, eu sabia que ela encontraria seu caminho de volta. Ela é a pessoa mais resiliente que já conheci, concordou Tiago, olhando para Juliana com admiração evidente. Vocês sabem que estou sentada aqui, não é? Brincou Juliana, tentando aliviar a intensidade emocional do momento. Após o almoço, Dona Célia insistiu que Tiago descansasse um pouco da viagem. Mostrou-lhe o quarto de hóspedes, uma aconchegante suíte no andar superior com sua própria varanda. Preparei tudo pessoalmente, disse ela com orgulho. As toalhas estão no banheiro e a água fresca na jarra. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. É perfeito, Dona Célia. Muito obrigado pela hospitalidade. Quando ficaram a sós, Tiago virou-se para Juliana. Sua mãe é incrível. Ela é, concordou Juliana com um sorriso carinhoso. E claramente está determinada a te impressionar. Missão cumprida, riu ele. Mas não é apenas por minha causa, é? Ela está radiante, cheia de vida. O tratamento realmente funcionou. Sim, confirmou Juliana, uma profunda gratidão em sua voz. Os médicos estão otimistas. Dizem que ela pode viver muitos anos com qualidade de vida. Tiago tomou suas mãos entre as dele. Fico tão feliz por vocês duas. Por um momento ficaram assim, conectados por algo que ia além das palavras ou do toque físico. Juliana sentiu uma certeza crescendo dentro dela. Não uma decisão impulsiva, mas uma verdade que vinha amadurecendo durante os 2 meses de separação. Descanse um pouco, disse ela finalmente, soltando suas mãos suavemente. Mais tarde quero te mostrar meus lugares favoritos na cidade. Nas horas que se seguiram, enquanto Tiago descansava, Juliana finalizou os preparativos para os próximos dias. Confirmou as locações para as fotos, verificou detalhes com a equipe da Vogue, respondeu e-mails pendentes, mas sua mente continuava voltando para o homem que dormia no andar de cima e o que sua presença significava em sua vida. Ao entardecer, quando o calor do dia começava a ceder, Juliana bateu suavemente na porta do quarto de Tiago. Pronto para um tour pela minha Salvador? Perguntou quando ele abriu a porta, parecendo revigorado após algumas horas de descanso. Mais do que pronto. Eles saíram em seu carro, com Juliana dirigindo pelos caminhos que conhecia como a palma de sua mão. Primeiro, o farol da Barra, onde observaram o pôr do sol magnífico sobre a Baía de Todos os Santos. Depois, uma caminhada pelo Pelourinho, com suas igrejas barrocas e casarões coloniais coloridos. A cada lugar, Juliana compartilhava não apenas a história oficial, mas suas memórias pessoais, as pequenas conexões que formavam o tecido de sua identidade. Jantaram em um pequeno restaurante no Mercado Modelo, onde músicos locais tocavam enquanto saboreavam frutos do mar frescos. Tiago observava Juliana com fascínio, notando como ela parecia completamente em seu elemento, conversando com os garçons em um sotaque baiano que raramente deixava transparecer em São Paulo, movendo-se com uma desenvoltura que falava de pertencimento profundo. Você ama essa cidade, comentou ele, não como uma pergunta, mas uma constatação. É parte de mim, confirmou ela. Mesmo nos anos em que estive longe, carregava Salvador comigo. As cores, os sons, os sabores. Entendo por que você precisava voltar. Juliana estudou seu rosto à luz suave das velas. Mas não é onde termina minha história. É apenas um capítulo importante. As palavras pairaram entre eles, carregadas de possibilidades não ditas. No caminho de volta para casa, Juliana fez um desvio inesperado,
dirigindo até uma praia isolada, além do centro da cidade. Onde estamos indo? Perguntou Tiago, curioso. Meu lugar secreto, respondeu ela com um sorriso misterioso. Poucos turistas conhecem, e mesmo muitos locais esquecem que existe. Estacionaram próximo a uma pequena trilha iluminada apenas pela lua cheia. Juliana pegou uma bolsa do porta-malas, de onde retirou uma manta e uma pequena lanterna. Confia em mim? Perguntou, estendendo a mão. Completamente, respondeu ele sem hesitação, entrelaçando seus dedos aos dela. Caminharam pela trilha por cerca de 10 minutos, o som das ondas ficando mais alto a cada passo. Finalmente a vegetação se abriu, revelando uma pequena enseada de águas cristalinas, completamente deserta. A lua refletia-se na superfície do mar, criando um caminho prateado sobre as águas. É incrível, murmurou Tiago, absorvendo a beleza serena do lugar. Juliana estendeu a manta na areia macia e sentou-se, convidando-o a juntar-se a ela. Por um tempo, ficaram em silêncio contemplativo, apenas ouvindo as ondas e sentindo a brisa suave. Vinha aqui como adolescente, compartilhou ela finalmente, quando precisava pensar ou sonhar, ou simplesmente estar sozinha. Depois que voltei, redescobri este lugar. É onde venho quando preciso tomar decisões importantes. Tiago olhou para ela, sentindo que algo significativo estava prestes a ser dito. E que decisões você tem tomado aqui? Juliana respirou fundo, reunindo coragem. Sobre meu futuro, sobre o que realmente quero. E o que você quer, Juliana? A voz dele era suave, sem pressão ou expectativa. Ela virou-se para encará-lo diretamente, a luz da lua iluminando seu rosto. Quero voltar para São Paulo. Tiago piscou, claramente surpreso. Pensei que Salvador me deu o que eu precisava, explicou ela. Me ajudou a reconectar com minhas raízes, a processar meu passado, a redescobrir quem sou. Mas agora... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Agora estou pronta para construir algo novo. E o que quero construir está em São Paulo. Há raízes? Perguntou ele, tentando compreender completamente. Sim, em parte, admitiu ela. Descobri que realmente amo o trabalho criativo. As consultorias que tenho feito à distância me mostraram que posso contribuir de forma significativa sem precisar voltar a ser modelo em tempo integral. Seria maravilhoso ter você de volta à equipe de forma permanente, disse Tiago sinceramente. Ricardo nunca para de falar sobre suas ideias. Juliana sorriu, mas havia mais em seus olhos. Não é só pelas raízes que quero voltar, Tiago. O coração dele acelerou visivelmente. Não? Não? Ela tomou as mãos dele entre as suas. Nestes 2 meses, percebi algo importante. Encontrar a mim mesma não significava que precisava estar sozinha. Na verdade, talvez a versão mais autêntica de mim seja aquela que tem coragem suficiente para deixar alguém entrar. Tiago engoliu em seco, emocionado. E você está pronta para isso agora? Estou, respondeu ela com uma certeza tranquila. Se você ainda estiver interessado. Em resposta, ele inclinou-se e a beijou. Um beijo que comunicava tudo o que palavras não podiam expressar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo. Isso responde sua pergunta? Brincou ele. Juliana riu, sentindo-se mais leve do que em anos. Acho que sim. Eles permaneceram na praia por horas, conversando sobre possibilidades, planos, sonhos. Juliana falou sobre seu desejo de estabelecer um programa educacional permanente através das raízes, trazendo jovens talentos de comunidades desfavorecidas para aprenderem sobre design e moda. Tiago compartilhou suas ideias para expandir o conceito de cicatrizes estilizadas para além da moda, transformando-o em uma plataforma para histórias de transformação e resiliência. Quando você voltaria? Perguntou ele em determinado momento. Após a sessão da Vogue, respondeu ela. Preciso de algumas semanas para organizar tudo aqui. Encontrar alguém para continuar as aulas no centro cultural. Garantir que minha mãe esteja confortável com a mudança. Dona Célia viria também? Esse é o plano. Ela está entusiasmada com a ideia, na verdade. Diz que já aproveitou o suficiente do sol baiano e que está pronta para novos desafios. Juliana sorriu. Acho que herdei meu espírito aventureiro dela. Quando finalmente voltaram para casa, nas primeiras horas da madrugada, entraram silenciosamente para não acordar Dona Célia. Na escada que levava ao andar superior,
Pararam relutantes em se separar. Boa noite, Tiago, sussurrou Juliana, beijando-o suavemente. Boa noite, respondeu ele. Ou talvez devêssemos dizer bom dia. Ela riu baixinho. Temos algumas horas antes que a equipe da Vogue chegue. Melhor aproveitarmos para descansar. Ele assentiu, embora seus olhos comunicassem que descanso era a última coisa em sua mente. Sonhe comigo. Não preciso, respondeu ela com um sorriso. Você já está aqui. Não é mais um sonho. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividade. A equipe completa da Vogue chegou, incluindo um renomado fotógrafo internacional e a editora-chefe da edição brasileira. A sessão de fotos foi estruturada como uma jornada pelos lugares que formaram a identidade de Juliana, das ruas coloridas do Pelourinho às praias serenas, das igrejas barrocas aos terreiros de candomblé. Em cada locação, Juliana usava criações da coleção Cicatrizes Estilizadas, agora ampliada com peças inspiradas na cultura afro-brasileira que ela mesma havia desenhado. Os bordados inspirados em sua cicatriz haviam evoluído, incorporando elementos da iconografia baiana, as fitas do Senhor do Bonfim, os orixás, os ritmos do Olodum traduzidos em padrões visuais. Tiago acompanhava tudo com evidente orgulho, ocasionalmente oferecendo sugestões, mas principalmente observando Juliana em seu elemento. Ela não era mais a modelo que seguia direções. Era uma colaboradora criativa, compartilhando ideias, sugerindo locações, ajudando a contar uma história autêntica através das imagens. Na tarde do terceiro dia de fotos, a equipe se preparava para a sessão final, aquela que seria a capa da revista. O local escolhido foi a praia secreta que Juliana havia mostrado a Tiago, agora banhada pela luz dourada do fim de tarde. Juliana usava um vestido impressionante, criado especialmente para aquele momento. Vermelho como o original que havia usado no desfile, mas reimaginado para refletir suas raízes baianas. O bordado prateado que seguia o padrão de sua cicatriz agora incorporava elementos das rendas tradicionais do recôncavo baiano. Nos pulsos, fitas coloridas do Senhor do Bonfim. No pescoço, o broche de asas que havia pertencido a Clara. Nas orelhas, os brincos complementares que Helena e Antônio haviam lhe dado. O fotógrafo posicionou-a na beira da água, o sol poente criando um halo dourado ao seu redor. Perfeito, murmurou ele capturando imagem após imagem. Simplesmente perfeito. Enquanto a sessão chegava ao fim, Tiago aproximou-se de Juliana, que contemplava o horizonte durante uma pausa. O que você está pensando? Perguntou ele suavemente. Em ciclos, respondeu ela, observando o sol que começava a se pôr. Em como terminamos onde começamos, mas diferentes. Como assim? Comecei minha carreira como modelo. E aqui estou posando para a Vogue novamente. Comecei em Salvador e voltei. Mas nada é realmente igual. Eu mudei. Minha perspectiva mudou. Ela sorriu para ele. Algumas mudanças foram para melhor. Tiago pegou algo do bolso de sua camisa. Falando em ciclos e mudanças, Juliana olhou curiosa para sua mão fechada. Lentamente ele a abriu, revelando um pequeno broche prateado em forma de cicatriz estilizada, idêntico ao padrão que havia se tornado a assinatura visual da Raízes. Mandei fazer 2, explicou ele. Um para você, um para mim. Símbolo do momento em que nossas vidas mudaram para sempre. Emocionada, Juliana deixou que ele prendesse o broche na alça de seu vestido, ao lado do broche de asas de Clara. Os 2 símbolos lado a lado, o passado honrado, o futuro abraçado. É perfeito, sussurrou ela. O fotógrafo, notando o momento, discretamente capturou algumas imagens. Mais tarde, uma delas seria escolhida para a capa. Juliana de perfil contra o pôr do sol. O vestido vermelho contrastando com o céu alaranjado. Os 2 broches brilhando à luz dourada. Seu rosto sereno expressando não apenas beleza, mas uma história profunda de perda, renascimento e esperança. Na manhã seguinte, com a sessão de fotos concluída, a equipe da Vogue partiu com promessas de que a edição seria histórica. Tiago, no entanto, ficaria mais alguns dias, aproveitando a oportunidade rara de desacelerar e conhecer melhor a cidade que havia moldado Juliana. Naquela noite, sentados na varanda da casa, Juliana,
Tiago e Dona Célia conversavam sobre o futuro próximo. Já comecei a procurar apartamentos em São Paulo, comentou Dona Célia animadamente. Quero algo perto de um parque. Esses anos em Salvador me fizeram apreciar espaços verdes. Mãe, você não precisa se apressar, disse Juliana. Podemos procurar juntas quando eu voltar. Na verdade, interveio Tiago hesitantemente, eu estava pensando... Meu apartamento nos Jardins é grande demais para uma pessoa. Tem 3 quartos, uma varanda espaçosa, e fica a 1 quadra do Parque Ibirapuera. Juliana olhou para ele surpresa. Tiago, você está... sugerindo que vocês duas considerem morar comigo? Sim? Ele sorriu nervoso. Sei que é repentino, e entendo completamente se preferirem ter seu próprio espaço, mas a ideia de ter vocês duas por perto, de construirmos algo juntos... Ele hesitou. Bem, seria um sonho realizado. Dona Célia riu deliciada. Eu gosto dele cada vez mais, declarou levantando-se. E agora, vou deixar vocês dois conversarem em privado. Tenho um romance para terminar de ler. Quando ficaram a sós, Juliana olhou para Tiago com uma mistura de emoções. Você tem certeza? É um grande passo. Tenho tido muito tempo para pensar nesses 2 meses, respondeu ele, sobre o que realmente importa na vida. Sobre o tipo de futuro que quero construir. Ele tomou suas mãos. E em todos os cenários que consigo imaginar, você está lá. Não apenas como colega ou amiga, mas como parceira, em todos os sentidos. Juliana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Também pensei muito sobre cicatrizes e como elas marcam não apenas nossos corpos, mas nossas almas. Durante anos tentei esconder as minhas, fugir delas. Mas você... Ela sorriu através das lágrimas. Você me mostrou como transformá-las em algo belo. Então, isso é um sim? Perguntou ele, o coração nos olhos. É um vamos construir isso juntos, respondeu ela. Passo a passo, dia a dia. Sem pressa, mas com direção clara. Ele assentiu compreendendo. Sempre admirei sua sabedoria. Não é sabedoria, corrigiu ela gentilmente. É experiência. Aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas não podem ser apressadas. Que relacionamentos reais são construídos sobre bases sólidas, não impulsos momentâneos. Concordo completamente, disse Tiago beijando suas mãos. E estou disposto a construir da maneira que for melhor para nós dois. Eles selaram o acordo com um beijo, enquanto a lua subia no céu de Salvador, iluminando o início de um novo capítulo em suas vidas. 3 semanas depois, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava incomumente agitado para uma terça-feira à tarde. Tiago aguardava ansiosamente no saguão de desembarque, verificando repetidamente o painel de chegadas. Ao seu lado, Ricardo, Mariana e outros membros da equipe da Raízes seguravam cartazes coloridos e pequenos buquês de flores. Leonardo checava freneticamente seu tablet, garantindo que tudo estivesse perfeito para o grande retorno. Quando finalmente o voo de Salvador foi anunciado como desembarcando, Tiago sentiu seu coração acelerar. Minutos que pareciam horas se passaram, até que as portas se abriram e os passageiros começaram a sair. Entre a multidão, ele avistou primeiro Dona Célia, radiante em um vestido estampado, apoiando-se levemente em sua bengala. Logo atrás dela, Juliana, linda em sua simplicidade, vestindo jeans e uma blusa branca, os cabelos cacheados soltos ao redor do rosto, o broche da cicatriz estilizada preso discretamente na gola. Seus olhares se encontraram através da multidão, e um sorriso iluminou o rosto dela. Não o sorriso praticado de uma modelo, ou o sorriso contido de uma mulher que carrega um segredo, mas o sorriso genuíno de alguém que finalmente chegou em casa. Tiago avançou, ignorando os protocolos e convenções, e a envolveu em um abraço apertado, erguendo-a levemente do chão. Bem-vinda de volta, sussurrou em seu ouvido. Estou em casa, respondeu ela simplesmente. A equipe da Raízes aproximou-se. Abraços e boas-vindas foram trocados, flores foram entregues. Dona Célia recebeu atenção especial, todos encantados com sua energia e bom humor. Enquanto caminhavam para a saída, Juliana segurou a mão de Tiago firmemente. Sabe o que mais gosto em cicatrizes? Perguntou ela de repente. O quê? Elas nos lembram que somos sobreviventes, que fomos feridos, mas nos curamos, que somos mais fortes nos lugares que foram quebrados. Tiago assentiu,
compreendendo a profundidade de suas palavras. E mais belos também, a sua maneira única. Sim, concordou ela, olhando para a equipe à frente deles, para sua mãe caminhando de braços dados com Mariana, para a cidade que agora receberia novamente sua história. Mais belos exatamente por causa das marcas que carregamos. Juntos, caminharam para a luz do sol de São Paulo, prontos para escrever o próximo capítulo de uma história que, como a melhor moda, transcendia tendências passageiras para tocar algo eternamente verdadeiro sobre a condição humana. Nossa capacidade de transformar dor em beleza, cicatrizes em arte e recomeços em revolução. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Juliana e Tiago tenha tocado seus corações. A transformação de cicatrizes em beleza é uma mensagem que ressoa em cada